lean, hair tan, cold iron collar, under the mud we crawl. Heavy, the clock stopped ticking now. Silence, buried deep under the frost. Antes de aprender qualquer outra coisa hoje, entenda uma única verdade. Todo o império que tentou destruir o Irã desapareceu. Os gregos desapareceram. Os árabes foram lentamente absorvidos. Os mongóis, a força militar mais brutal que o mundo já havia visto, que transformaram Bagdá em um rio de sangue em 1258, também acabaram engolidos pela própria cultura que tentaram apagar. O Irã não apenas sobreviveu, ele consumiu seus conquistadores. Ensinou a eles como escrever, como governar, como rezar, como construir. E mesmo assim, quando grande parte do mundo pensa no Irã hoje, pensa em crise, em conflito, em manchetes de tensão geopolítica. O que quase ninguém percebe é que a história do Irã talvez seja uma das histórias mais extraordinárias já vividas pela civilização humana. E ela não começa com um rei, não começa com uma guerra, começa com fogo. No coração da cidade desértica de Yazd existe uma chama que arde continuamente desde o ano 470 d.C. São mais de 1500 anos de fogo ininterrupto. Os sacerdotes que cuidam dela, os magos zoroastristas, jamais permitem que essa chama toque o chão, jamais permitem que o vento ou a água a apaguem. Dinastias nasceram e desapareceram, enquanto aquele fogo continuava ali, aceso. Para entender o Irã, é preciso entender que este país sempre mediu o tempo de forma diferente, não em décadas, não em séculos, mas em milênios. Por volta de 7.000 a.C., 9.000 anos atrás, comunidades no Planalto iraniano já cultivavam trigo e cevada, domesticavam animais e construíam vilarejos permanentes de tijolos de barro. Lugares como Gandidaré e Shogabonut não eram acampamentos primitivos, eram sociedades organizadas, com arte, símbolos gravados em cerâmica e uma ideia clara de permanência. Enquanto grande parte da Europa ainda estava coberta por florestas e tribos dispersas, o Planalto iraniano já abrigava comunidades complexas. E então surgiram os Elamitas. Por volta do 4º milênio antes de Cristo, uma das civilizações mais misteriosas da história apareceu no sudoeste do Irã. Sua capital era Susa, fundada por volta de 4.200 a.C., que rapidamente se tornou uma das cidades mais importantes do Antigo Oriente Próximo. Os Elamitas desenvolveram seu próprio sistema de escrita, o linear elamita, que até hoje não foi completamente decifrado. Pense nisso por um momento. Uma linguagem tão singular que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento acadêmico moderno, ainda não conseguimos compreendê-la totalmente. A língua elamita não pertence a nenhuma família linguística conhecida, não é indo-europeia, não é semítica. Ela veio de algum lugar mais antigo, mais profundo, algo que ainda não entendemos completamente. E esse mistério é um lembrete de que a história do Irã é mais profunda do que os mapas atuais da civilização humana conseguem explicar. Os elamitas não eram passivos, eram guerreiros, diplomatas e construtores. Em 2004 a.C., tropas elamitas marcharam até a Mesopotâmia e derrubaram o poderoso Império Ur-3 da Suméria, uma das maiores potências do mundo antigo. Eles levaram o rei sumério derrotado de volta para Susa como troféu. Durante séculos, enfrentaram babilônios, acadianos e assírios. Às vezes perdiam, às vezes devastavam seus inimigos, mas sobreviveram até 639 a.C., quando o rei assírio Assurbanipal finalmente destruiu sua capital. Mesmo assim, sua língua não desapareceu. Séculos depois, quando Dario I gravou sua famosa inscrição em Behistun em 521 a.C., ele escolheu 3 idiomas para registrar sua mensagem ao mundo: persa antigo, babilônico e elamita. A língua de um império derrotado
preservada pelo maior rei persa da história. Porque até mesmo Dario entendia algo essencial sobre aquela terra. No Irã, você não apaga o passado, você o absorve. Em 2001, nas colinas da província de Kerman, trabalhadores locais descobriram algo que mudaria completamente o que sabíamos sobre a história da região. Dentro de um antigo túmulo, havia dezenas de artefatos complexos feitos de clorita, cobre, bronze e lápis-lazuli, a pedra azul intensa que era negociada em todo o mundo antigo. Essa descoberta revelou a chamada civilização de Giroft, uma cultura que simplesmente não existia em nenhum registro histórico anterior. Ela emergiu da terra já sofisticada, com arte elaborada e símbolos próprios. Isso levantou uma pergunta perturbadora para os arqueólogos. Quantas civilizações surgiram e desapareceram no território iraniano antes mesmo de alguém começar a registrar a história? E então vieram os arianos. Por volta de 2000 a.C., grupos de povos indo-europeus migraram das estepes da Ásia Central para o Planalto iraniano. Eles não eram um único povo, mas várias tribos com suas próprias tradições, cavalos, deuses e histórias orais. Alguns migraram para o leste, para a Índia, onde suas tradições se tornariam a base da civilização védica. Outros permaneceram no Irã e se tornaram os medos, persas e partas. Dessas tradições, emergiu um dos pensamentos religiosos mais revolucionários da história humana. Um profeta chamado Zaratustra proclamou uma ideia radical. O universo é um campo de batalha moral. De um lado está Ahura Mazda, o senhor da sabedoria, símbolo da verdade e da ordem. Do outro está Angra Mainyu, o espírito do caos e da mentira. Cada ser humano participa dessa batalha todos os dias através de 3 escolhas simples: bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Essa visão influenciaria profundamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo ao longo dos séculos. Os medos foram o primeiro povo iraniano a construir um reino organizado. No século VII a.C., sob a liderança de Deosses e depois de seu neto Ciaxares, eles se uniram aos babilônios e destruíram Nínive em 612 a.C., acabando com o terror do Império Assírio. Mas no sul, uma tribo menor observava silenciosamente: os persas. Em 550 a.C., Ciro o Grande se rebelou contra o rei medo Astíages e tomou o poder. Em poucas décadas, conquistou a Lídia e depois Babilônia, entrando na cidade em 539 a.C. sem destruir seus templos. Ele proclamou liberdade religiosa e permitiu que os judeus exilados voltassem para Jerusalém. Esse decreto ficou registrado no famoso Cilindro de Ciro. Era o nascimento do Império Aquemênida, o primeiro império verdadeiramente global da história. Em seu auge, governava quase metade da população mundial. E governava não apenas com exércitos, mas com estradas, administração eficiente e tolerância religiosa. Persépolis, construída por Dario I, era um símbolo dessa diversidade imperial. Delegações de povos de todas as partes do império eram representadas em esculturas trazendo presentes ao rei. Mas em 330 a.C., um jovem conquistador macedônio chamado Alexandre chegou à cidade. Seus soldados saquearam o palácio e incendiaram Persépolis. As chamas queimaram por 3 dias. E ainda assim, o Irã não terminou ali. Nunca termina. Vieram os partas, depois os sassânidas, que governaram por séculos e rivalizaram com Roma. Em 651 d.C., exércitos árabes conquistaram o território persa e trouxeram o islamismo. Parecia o fim definitivo, mas aconteceu algo inesperado. Os persas adotaram o islamismo e, ao mesmo tempo, transformaram a cultura islâmica. Em poucos séculos, os maiores cientistas, poetas e filósofos do mundo islâmico eram persas. Avicena escreveu o Cânone da Medicina, usado em universidades europeias por séculos. Rumi produziu poesia que ainda hoje é lida no mundo inteiro. Firdousi dedicou 30 anos para escrever o Shahnameh, preservando a língua persa através de uma época de conquistas e dominação estrangeira. Depois vieram os mongóis, devastando cidades e matando milhões. Mesmo assim,
uma geração depois, governantes mongóis estavam escrevendo poesia em persa e patrocinando artistas iranianos. Mais uma vez, os conquistadores foram conquistados. Em 151, a dinastia safavida declarou o islamismo xiita como religião oficial do Irã, criando a identidade religiosa que ainda define o país. Séculos depois, vieram as interferências estrangeiras. Inglaterra e Rússia dividiram a influência sobre o país. Em 1953, quando o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh tentou nacionalizar o petróleo, um golpe apoiado pelos serviços secretos britânicos e pela CIA o derrubou. Décadas de tensão culminaram na Revolução de 1979, quando milhões de iranianos derrubaram a monarquia. O sistema que surgiu depois não foi exatamente o que muitos manifestantes imaginavam. Revoluções raramente seguem o roteiro esperado. Hoje, o Irã é um país com 88 milhões de pessoas, com uma população jovem, uma rica tradição cultural e uma história que se estende por milênios. Ao mesmo tempo, vive sob sanções econômicas, governo teocrático e conflitos políticos internos. Essas duas realidades existem ao mesmo tempo. E para entender o Irã moderno, é preciso olhar muito além das manchetes. É preciso lembrar dos elamitas, de Ciro, de Firdousi e de todos os povos que passaram